aluno, querida aluna, vamos então para mais uma aula do nosso hipercurso. E como eu já adiantei na aula anterior, nesta aula nós aprenderemos a linguagem CSS. Isso quer dizer que as nossas páginas web não serão mais aquela coisa sem graça, aquela coisa feinha, preto e branco. A partir de agora, nós poderemos colocar cores e isso trará mais vida ao nosso site. Então, se você já estava gostando do hipercurso, eu tenho certeza que a partir de agora você vai gostar ainda mais. Vamos lá então para a tela do meu computador para que você possa ver a pauta e logo em seguida já começar a estudar esse assunto. Vamos lá. Bom, nessa aula então nós vamos falar sobre folhas de estilo, o que é isso, como é que funciona, vamos falar sobre unidade de medida, as cores, falaremos sobre duas formas de trabalhar com CSS, que é o inline e o incorporado. Falaremos também sobre como escrever um bom código CSS, a forma correta, tá bom? E também falaremos, é claro, sobre um exercício aí no final dessa aula. Vamos lá então. A linguagem CSS é uma abreviação para o termo em inglês Cascading Style Sheets, que traduzindo para o nosso português, fica como folha de estilo em cascata, ok? Então você vai ver aí essas duas formas e é a mesma coisa. Linguagem CSS e folha de estilo é a mesma coisa. E aí nós temos uma definição de um site chamado W3C, que é aquele consórcio de empresa que nós conversamos a respeito em algumas aulas anteriores. Eles definem folha de estilo em cascata como um mecanismo simples para adicionar estilos aos documentos web. Os documentos web aí ao qual eles se referem são as páginas HTML, certo? E eu vou chamar a atenção para esse trecho aí, ó. Adicionar estilos. E eu gosto de traduzir essa palavra estilo como visual, aparência e design. Então, isso significa que os nossos documentos HTML, as nossas páginas que nós fizemos até agora, nós vamos adicionar elementos visuais, elementos de aparência, elementos de design, tá bom? Vamos lá então entender um pouco mais. Para este começo, eu preciso falar de unidade de medida. Nesse caso, eu vou falar sobre pixel. Existem, é claro, diversas maneiras de trabalhar com unidade de medida em CSS. E nós vamos começar, é claro, pela mais simples, que é esse termo que define a resolução de um dispositivo, ok? Então, quando nós formos colocar o tamanho de uma letra ou de algum elemento, nós vamos colocar em pixel, que no caso será abreviado por px. E também nós falaremos sobre cores. E aí, cores, nós podemos trabalhar também de algumas formas diferentes. E nesse caso, no primeiro módulo, nós vamos trabalhar com cores em descritivo, que no caso nós até já usamos em alguns exemplos de aulas anteriores, que é você colocar o nome da cor em inglês, mas também nessa aula você vai aprender as cores em hexadecimal, que é uma forma muito mais interessante, com muito mais possibilidade. Bom, vamos lá então. Seguinte, quando a gente trabalha com cores na forma descritiva, nós até utilizamos, como eu já disse, nós temos aí uma limitação, né, na tonalidade das cores. E aí você está vendo aí uma tabelinha que tem as cores e o nome dela em inglês, que nós já usamos em algumas aulas anteriores. Mas também você está vendo aí logo abaixo um código. Esse é um código hexadecimal que define essa cor que está aí no termo em inglês. E agora eu vou passar para você como que essa cor hexadecimal é formada, ok? Mas antes, vou fazer aqui um parênteses para entender melhor. O nosso sistema brasileiro de medida é o sistema decimal, certo? Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, a nossa numeração, é baseado no sistema decimal, que possui a base 10. Isso significa que a quantidade de algarismos ou dígitos que nós utilizamos são 10. E são eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, certo? E aí, com a combinação desses 10 dígitos, desses 10 algarismos, nós criamos a infinidade de números que nós utilizamos no nosso dia a dia, certo? No sistema hexadecimal é um tanto quanto diferente e eu vou explicar melhor no próximo slide. O sistema hexadecimal é formado por base 16. Isso significa que nós temos à disposição 16 algarismos, 16 dígitos, que são eles
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nós podemos utilizar todos esses algarismos, todos esses dígitos no sistema hexadecimal, ok? E aí, a combinação desses algarismos, desses dígitos, faz aí a formação das cores que nós desejamos. E como que nós combinamos, então, esses números? Para criar uma cor, nós vamos utilizar esse exemplo aí, ó. Hashtag, sempre vai ter um hashtag na frente da cor que nós vamos criar. E aí nós teremos dois dígitos representando a cor vermelha. Teremos mais dois dígitos representando a cor verde e mais dois dígitos representando a cor azul, certo? Antes de continuar, eu gostaria de deixar bem claro que você não precisa ficar preocupado assim, não, eu tenho que entender tudo como é que funciona para eu criar as minhas cores. É claro que no dia a dia você não vai ficar criando cor manualmente. Existem formas muito mais interessantes e muito mais práticas, é claro, de você utilizar as cores hexadecimais sem ficar aí chutando os valores para chegar na cor que você precisa. Eu só quero que nesse momento você entenda a lógica por trás desses números na formação das cores, ok? Para isso, eu criei aqui uma tabelinha no próximo slide que eu acredito que vai ficar mais fácil. Olha só essa tabelinha que eu preparei para você. Se você quer utilizar a cor preta mais escura possível no seu código para colocar um texto ou a cor de fundo de alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai colocar 00 para vermelho, 00 para verde, 00 para azul. Então, a sua cor em hexadecimal vai ficar hashtag 000000. Isso vai trazer para você a cor preta pura. Isso significa, né, traduzindo aqui um pouco como é que funciona no monitor, que o seu computador ele vai colocar ausência total de cor, ausência total de luz, e isso vai deixar o elemento preto. Já ao contrário, o oposto, se você quer colocar uma letra branca ou algum fundo branco, você vai fazer o quê? Você vai colocar FF, FF, FF. Isso vai fazer com que apareça a cor branca e, traduzindo para o monitor, ele vai colocar o máximo possível de cores, isso vai se traduzir em luz e aí vai deixar o seu monitor do seu usuário na cor branca, certo? Então eu acho que já deu para entender que se você quer algo mais escuro, você vai puxar mais para o 0. Se você quer algo mais claro, você vai ficar puxando mais para o F, que é o algarismo máximo desse sistema hexadecimal. E aí, olha só no de baixo. Nós temos a cor vermelha. Como que eu formo a cor vermelha? Eu vou colocar FF para o vermelho, 00 para o verde e 00 para o azul. E aí, eu não sei se você percebeu, talvez eu não tenha dito, mas o vermelho é o red, o verde é o green e o B, né, o azul, é o blue, que são os termos em inglês, tá bom? Nessa formação hexadecimal, FF0000, nós temos o vermelho o mais puro possível. Na verdade, essa cor aqui é até um pouco meio berrante, né? É um pouco agressiva aos olhos quando você coloca esse vermelho num fundo, por exemplo, de algum site. Mas aí é só para você entender como é que é a formação, para você colocar um vermelho mais agradável visualmente. Você vai aí diminuir um pouco do vermelho, colocar um pouquinho de verde, um pouquinho de azul, e aí você vai ter aí uma diversidade de tonalidades, ok? Continuando então. Vamos colocar em prática o que nós aprendemos aqui até esse momento. Então nós vamos colocar um código HTML e eu vou colocar aqui esses elementos que eu acabei de explicar. Unidades de medidas e cores na descritiva e também no hexadecimal. Vamos lá. Conforme nós já estamos acostumados, já deixei pronto aqui a base do nosso site, a estrutura básica. Vamos lá então. Eu vou vir aqui, eu vou apagar aqui o meu H1, vou colocar Brasil, vou colocar aqui um H2, vou colocar São Paulo e eu vou colocar aqui também mais um H2, Minas Gerais, certo? Vou salvar e eu vou exibir aqui no meu navegador para você ver que o HTML está funcionando. Então vamos lá. Aqui no Brasil
eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um estilo, que é o chamado estilo inline, ou seja, eu vou colocar dentro da tag HTML. Para isso, eu vou colocar aqui um atributo, que é uma informação adicional que nós colocamos no nosso site, e aí eu vou colocar estilo igual, abre aspas. Vou colocar color, red, certo? Vou colocar ponto e vírgula, e também já vou colocar aqui font size, dois pontos. Vou colocar aqui, por exemplo, 40 px, 40 pixels, certo? Eu vou salvar. Vamos ver aqui então agora como é que fica no meu navegador quando eu atualizar. Então, você viu que o Brasil ficou na cor vermelha e aumentou um pouco o tamanho do H1, né, para 40 pixels, certo? E aí, é claro, funciona também com hexadecimal. Então, se eu quero, né, colocar aqui, eu vou colocar uma cor diferente, tá bom? Vou colocar hashtag 00ff00. Que cor será que é essa? Vamos ver. Vou salvar, vou clicar aqui e vou dar um F5. Ficou um verde, né? Um verde limão aí, certo? Vamos colocar nos outros também, só para recapitular. Vou vir aqui, vou colocar no H2 style igual, abre aspas, color, dois pontos, hashtag. Vou colocar uma cor agora diferenciada, né? Misturando as cores. Vou colocar 33, FF e 11. Que cor será que é essa, hein? Vou pôr ponto e vírgula, font size, para aumentar o tamanho da letra, dois pontos, e vou colocar também 40px, certo? Agora eu vou salvar, vou vir aqui, vamos ver o que eu fiz ali. Opa, ficou até bem parecido com o anterior, porque apesar de eu ter mudado ali né, de 0 para 3, ficou um pouco próximo, certo? Então, vamos fazer o inverso. Eu vou tirar aqui agora o FF e vou colocar 00, para ver como é que fica. Vou salvar, vou vir aqui agora, vou dar o F5. Já colocou uma cor ali bem mais escura, puxando ali para um roxo, que não sei se na tela de vocês tá dando para visualizar, tá bom? Mas enfim, já deu para perceber que ficar chutando valores hexadecimais para criar cor vai ser um tanto quanto complicado, certo? Existem, é claro, formas mais eficientes, mais práticas de se fazer isso. Eu vou por uma forma que não é a melhor, mas vai facilitar bastante o seu trabalho, tá bom? Que é o quê? Acessar um site que possua uma tabela que vai mostrar para você a cor no monitor e também o código dela. Olha só, eu estou mostrando aqui esse site para você, certo? Mas tem aí na internet diversos sites, e aí se você olhar aqui, ó, você tem a tonalidade da cor, tem até um nome, né, diferente aqui, e tem aqui a tonalidade, o código. Então, se você quer as cores, né, de preto até o cinza, tem aqui. Se você quer a tonalidade de azuis, estão aqui, né, coisas mais água, né, azul água, depois vai mudando para verde, assim por diante, tá bom? Então, você tem aqui o nome da cor, se você já consegue ver qual que é a tonalidade, e também já vê o código hexadecimal. Basta você copiar o código e colocar no seu site, tá bom? Vamos lá então para o nosso material novamente. Bom, você viu que utilizar o estilo inline funciona, certo? Porém, vamos analisar aqui um pouquinho ó, esse código que eu tenho aqui. Esse código eu comecei a estilizar o currículo de uma aula anterior aí do José da Silva. E aí, observa o código. O que você acha? Não está ficando um pouco difícil de ficar visualizando o código? Porque, ó, olha só, eu tenho o atributo style em todas as tags HTML. Porque eu quero estilizar cada texto numa cor diferente, num tamanho diferente. Nesse momento, eu estou preocupado apenas com cor e tamanho. Mas é claro que existem outros atributos, outras propriedades que você pode mudar. E aí, quanto mais elementos você quer diferenciar no seu texto, maior vai ficar essa linha. E aí, né, você provavelmente já percebeu que vai ficar difícil de trabalhar nesse código, porque vai ficar gigantesco e um tanto quanto bagunçado, certo? Por isso que o style inline, ele funciona? Sim, funciona. Ele é utilizado com frequência? Não. Ele é utilizado pontualmente em algumas exceções quando você quer fazer ali alguma coisa bem rapidinho, tá bom? Eu só quis mostrar para você saber que existe,
para que eventualmente quando você encontrar em algum material, em algum site, você saber que isso é possível. Porém, não é recomendado. Os bons profissionais usam apenas em raras exceções. Tá bom? Vamos lá então para o próximo slide. Nós vamos trabalhar então, né, o CSS de uma forma diferente. Porém, antes eu gostaria de explicar melhor como que funciona uma boa escrita de um código CSS. Toda vez que você vai adicionar um efeito visual, um estilo em algum elemento HTML, você está criando uma regra CSS. E aí possui, é claro, uma forma, uma sintaxe de escrever isso daí, que você está vendo aí no nosso material. Então, por exemplo, você tem lá no seu site um título. É claro que você utilizou a tag H1. E no nosso código CSS, como é que vai ficar? Você vai colocar, primeiramente, o H1, que é o seletor. Esse seletor é o alvo de onde você quer alterar a aparência, o visual, o estilo, tá bom? Então você coloca o H1, aí você abre chaves, aí você vai dar um Enter, vai dar um Tab, fazer aquela indentação que nós já falamos a respeito, tá bom? E aí você vai colocar primeiro propriedade e depois o valor. O que é a propriedade? Propriedade é aquela característica que você quer mudar no seu elemento HTML. No caso aqui eu quero mudar a cor. Então eu coloco color. Depois eu coloco 2 pontos e aí o valor é a característica efetiva que você vai mudar. No caso eu vou colocar a cor vermelha, certo? E aí depois coloca ponto e vírgula e depois para finalizar a regra CSS você fecha as chaves, certo? Então essa é a regra CSS, é a forma de você escrever um código bem escrito, bem organizado e que funciona. Sempre então coloca o seletor, abre chaves, propriedade, 2 pontos, valor, ponto e vírgula, fecha chaves. Ok? Então, essa é a forma correta de escrever uma regra CSS. Vou mostrar agora um outro slide que tem muito mais informação e algumas coisas que você tem que evitar. Vamos lá. Aqui você está vendo várias formas de você escrever uma regra CSS. De um lado você está vendo o padrão recomendado, que é o padrão que eu vou utilizar aqui com você, e do outro lado você está vendo um padrão não recomendado, porém não quer dizer que ele não funcione. Então eu coloquei um do lado do outro para chamar a atenção sua que funciona. Sim, funciona, mas existem alguns problemas que eu vou recomendar, é claro, que está aí do seu lado esquerdo. Então olha lá, né, na primeira parte. Eu tenho lá H1, do jeito que eu ensinei, abre chaves, pula a linha, né, dá um tab, color, 2 pontos, red, ponto e vírgula. Aí eu quero acrescentar mais uma propriedade. Aí eu dei um Enter, tab, text align, que é você quer centralizar, você quer alinhar o texto, né? Aí você coloca text align, 2 pontos, center, ponto e vírgula. Aí eu vou fechar a minha regra CSS, que eu quero aplicar esses dois estilos no meu H1. Na linha 5, eu quero o quê? Eu quero aplicar agora regra CSS para o meu parágrafo. Então eu coloquei um P, abri chaves, dei um Enter, dei um Tab. Coloquei color, 2 pontos, green, que é a cor verde, ponto e vírgula, Enter, Tab, text align, center, ponto e vírgula, fecha chaves, certo? Então esse é o padrão recomendado, é a forma correta de você escrever um bom código CSS, ok? Para estilizar o H1 e o parágrafo do seu site, da sua página. Do outro lado aí, fazendo uma comparação, só fazendo um comentário, é o seguinte, também funciona. Só que olha só como é que está aí na linha 3. A propriedade e o valor foi colocado em caixa alta, em letras maiúsculas. Funciona? Sim, funciona. Porém, não é recomendado. Mais embaixo aí no parágrafo, você vai perceber que foi colocado as duas propriedades e os dois valores, tudo na mesma linha. Funciona? Sim, funciona. É recomendável? Não, porque também fica difícil de você dar manutenção depois no seu código, porque se ficar tudo na mesma linha, vai ficar bem difícil de trabalhar, ok? Vamos então fazer o recomendável? Fazer então o que os bons profissionais fazem? Então, por favor, tá bom? Vamos lá então, continuar. Agora vamos colocar na prática. Bom, para colocar na prática, vamos lá então. Primeira coisa que
que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar o estilo inline, então aqui no H1 eu vou tirar. Aqui no H2 também eu vou tirar, porque está ficando muito poluído, muito visualmente. Eu vou salvar, vou atualizar aqui para você ver que voltou ao normal. Bom, seguinte, eu ensinei a regra CSS, mas aonde será que eu vou colocar ela, hein? Nesse momento, eu vou ensinar então o estilo incorporado. Isso significa que eu vou colocar o meu código CSS dentro da minha página HTML, tá bom? E para isso eu vou colocar na seção Head. Eu vou vir aqui então, vou dar um Tab e vou colocar aqui uma tag chamada Style, né? E já vou fechar aqui a minha tag Style, certo? E aqui dentro eu vou colocar o meu código CSS, tá bom? Vamos lá então. Vou colocar aqui H1, vou abrir chaves, e eu vou pôr aqui então, por exemplo, color, _head. Você pode também colocar no hexadecimal, eu vou colocar aqui na forma descritiva mesmo, para ficar mais rápido, tá bom? Eu vou salvar, vou vir aqui agora, vou dar F5, e aí você viu que funcionou, certo? Já vou mudar aqui também, colocar font, size, 45px. Vou salvar, vir aqui, atualizar e aumentou o texto. Então, o que está acontecendo? No meu código HTML, eu tenho lá H1, certo? E aí, para exibir o H1, ele verifica se existe alguma formatação aqui dentro da seção Head, né, dentro da tag Style. Então, quando eu coloco aqui H1, eu estou dizendo para o navegador, coloca para mim essa formatação, esse estilo em todos os H1s, todas as tags da H1 que aparecer no meu código logo mais embaixo, certo? E eu posso fazer também com o parágrafo, né? No caso eu não tenho parágrafo, então eu vou fazer com o meu H2, que eu acabei mudando aqui, certo? Então o que eu vou fazer no meu H2? Eu vou colocar um color, head, desculpa, vamos colocar uma cor diferente, né? Senão vai ficar tudo vermelho. Vou colocar azul e eu vou colocar aqui um font size, vou colocar 40px, certo? Eu vou salvar e agora todos os elementos, todos os conteúdos que tiver com a tag H2 vai ficar com esta formatação. Vamos ver? Já salvei, vou clicar aqui para atualizar a página e aí você pode ver que aumentou, certo? Ok. Continuando então. Você viu então que é possível fazer uma formatação nos seus textos, no seu conteúdo, utilizando essa estrutura de regra CSS. Aqui eu tenho mais alguns elementos para você poder trabalhar no seu site. Então, ó, nós já vimos o font size, que é o tamanho da letra. Nós vimos o color. Aqui eu coloquei a descrição em inglês, mas você pode utilizar o sistema hexadecimal que eu já ensinei. Nós temos aqui o background color, que inclusive nós já utilizamos em alguma aula anterior. Eu acabei não explicando muito porque não era o momento, tá bom? Esse background color é a cor de fundo do elemento, ok? Aí você pode também colocar a descrição em inglês da cor ou também colocar o hexadecimal. Aí nós temos Text Align Center, para deixar o seu texto centralizado no navegador. E nós temos aí o Font Style Italic, para deixar o texto em itálico. Vamos testar então essas últimas regras CSS que eu acabei de mostrar para você. Aqui no meu H1, eu vou colocar, por exemplo, background color, e vou colocar aqui um black, tá bom? Para ficar preto o fundo. E também eu vou colocar text align, center, para deixar centralizado. Salvei, vamos ver aqui, atualizei, e aí você pode ver, né? O texto ficou centralizado e também uma cor de fundo. E aí, só para exemplificar o que eu acabei de falar para vocês, aqui no H2 eu vou colocar font style, italic, já está o ponto e vírgula, salvei. Vocês vão ver agora que São Paulo e Minas Gerais ficarão levemente inclinados, porque é a formatação do itálico, ok? Bom, essa então é a introdução às folhas de estilo em cascata. E aí, é claro que eu vou colocar aqui agora para você um exercício, uma tarefa para você colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Eu vou pedir então para você fazer o site do Brasil 2.
Você está vendo aí um exemplo que você tem aí título Brasil, conhecendo o Brasil, tem uma divisão ali, aí eu coloquei 4 estados do Sudeste e depois 3 estados do Sul, tá bom? Então é isso. Pegue aí o seu material, faça os seus testes, que aí na próxima aula nós daremos continuidade, ok? Bora lá. É isso, pessoal. Então começamos aí a dar um pouco mais de vida ao nosso site, às nossas páginas. Pratique esse exercício, é fundamental que você faça, porque a partir de agora vai vir muito mais informação e se você não colocar em prática, você não vai consolidar os seus conhecimentos e avançar aí nos estudos, ok? Então, aguardo você na próxima aula. É isso aí. Tchau, tchau.